Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. Meu olho azul, meus anéis. Então, meu povo, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia, quinta edição, dos professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Lugano. Tá, esse livro já está na 7ª edição. Tá, meu povo? Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 2, Questões Econômicas Fundamentais, decorrentes do problema da escassez e de necessidade de escolha. E tópico 3, Organização Econômica. Então, hoje eu vou ler o tópico 3.2.2. Como uma economia de mercado resolve os problemas, o que, quanto, como e para quem produzir. Eu já cortei a folha aqui, né? Tá melhor. Então, aqui, ó. Como uma economia de mercado resolve os problemas, tá? Aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler bem calmamente, porque tá bem mastigadinho, dá para entender perfeitamente bem aqui, tá? Então, vamos lá. 3.2.2. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu me organizar. 3.2.2. Como uma economia de mercado resolve os problemas. O que, quanto, como e para quem produzir. Em uma economia de mercado, o Estado não deve intervir em nenhum aspecto da atividade produtiva, devendo ficar sua ação restrita ao atendimento das necessidades coletivas, tais como a justiça, a educação e etc. Cabe ainda ao Estado o estabelecimento de regras visando proteger a liberdade econômica, zelando assim pelo livre jogo da oferta e da procura. Uma economia de mercado resolve os 3 problemas econômicos fundamentais simultaneamente, conciliando oferta e procura em cada mercado específico. Vejamos como isso ocorre. Letra A. O que e quanto produzir? Em um sistema econômico baseado nas ações apenas das famílias e das firmas, as próprias unidades familiares determinam o valor de cada bem ou serviço através do mercado. Quanto mais as pessoas desejarem o produto, mais atribuirão a ele um valor cada vez maior. Como nesse tipo de economia, o valor de cada bem é medido pelo seu preço. Quanto maior for a disposição das pessoas em apoiar seus desejos com dinheiro, mais elevado deverá ser o preço desse bem. Assim, a maneira pela qual as unidades familiares gastam a sua renda entre os diversos bens e serviços estabelece um sistema de avaliação entre estes, ou seja, fornece uma estrutura de preços dentro do sistema econômico que possibilita às empresas que perseguem o lucro produzir aquilo que as pessoas desejam. O dinheiro entregue pelos consumidores às empresas servirá para pagar os salários, juros e dividendos que os consumidores, no papel de proprietários de recursos, recebem como renda mensal.
Letra B. Como produzir? O como produzir será determinado pela competição entre os diversos fabricantes. Em função da concorrência de preços, resta ao produtor, na tentativa de maximizar seu lucro, optar pelo método de produção mais barato quanto possível, o que envolve naturalmente considerações a respeito dos preços dos fatores de produção a serem utilizados. Assim, se o fator capital é caro e o fator trabalho é barato, as empresas procurarão se utilizar de técnicas que usem o fator trabalho mais intensivamente. Verifica-se novamente a existência de um mecanismo de preços orientando as decisões dos empresários quanto aos métodos produtivos a serem utilizados. Letra C. Para quem produzir? Em uma economia de mercado, a oferta e a procura de fatores de produção, terra, trabalho, capital e capacidade empresarial determinam as taxas salariais, os aluguéis, as taxas de juros e os lucros, que irão se constituir na renda das unidades familiares. A renda de cada família vai depender da quantidade dos diferentes recursos produtivos que ela pode oferecer no mercado de fatores e do preço que as empresas estão dispostas a pagar pela sua utilização. Se o indivíduo dispuser somente de sua força de trabalho para oferecer no mercado de fatores, sua renda mensal será determinada pelo salário por hora, salário dividido por hora. Salário por hora vezes o número de horas trabalhadas por mês, como se verifica pelo exemplo dado no quadro 3. Então, quadro 3, renda do trabalho. Então, aqui, ó, quadro 3, renda do trabalho. Então, unidade familiar, um indivíduo. Fator de produção, trabalho. Preço, R$5 por hora, Quantidade, 220 horas por mês, 220 horas por mês. E a renda mensal, que é preço vezes quantidade, R$1.100, tá? Pode ser real, dólar, é só um exemplo, tá? Eu botei real, R$1.100, tá? Então, é preço vezes quantidade. É um indivíduo, unidade familiar, um indivíduo, fator de produção, trabalho, preço R$5 por hora, quantidade, 220 por mês, 220 horas por mês, tá? E o salário, que é preço vezes quantidade, 1.100. É a renda do trabalho. Se o mesmo indivíduo afortunadamente for proprietário de terras e arrendá-las, sua renda mensal será acrescida pelo aluguel da terra, dado pelo arrendamento mensal por unidade diária multiplicado pela quantidade de terra arrendada. Nesse caso, o exemplo ficaria da seguinte forma: quadro 4, renda do trabalho e da terra. Então, aqui, unidade familiar, um indivíduo. Fator de produção, trabalho e aqui terra. Preço, R$5 por hora. Aqui é R$1.000 por área, por hectare, né? R$1.000 por área, por hectare. E aqui a quantidade é 220 horas por mês
e aqui é 10 hectares, tá? Então, aqui é R$1.000 por hectare. E aqui é 10 hectares. A renda mensal, preço vezes quantidade, aqui é 1.100 e aqui embaixo é R$10.000. Total, R$11.100. Suponhamos que além dele trabalhar, ele ainda tem terras para alugar, né? Ele aluga terras. Então, o total de salário dele é R$11.100. Preço vezes quantidade. Tranquilo ali, né? Bem tranquilo, né, gente? Bem fácil de entender. Finalizando aqui a leitura, peraí. Então, vamos lá. Esse exemplo poderá ser estendido em função do número de recursos possuídos por unidade familiar. Note-se que a quantidade de fatores pertencentes a cada unidade familiar, juntamente com o preço pago pela utilização destes, vai determinar a distribuição de renda nesse tipo de economia, uma vez que a quantidade de bens e serviços apropriados por família está limitada por seus rendimentos. Tanto maior será a participação de cada unidade familiar na determinação de o que produzir, quanto maior for sua renda. Tá? Então é isso aí, meu povo. Fica pendente o tópico 3.2.3, o fluxo circular da atividade econômica. O fluxo circular da atividade econômica. E aí tem aqui a figura 7. Não sei se dá pra ver aqui, tá? Mas é isso aí. Fica isso aqui pendente. Pra semana que vem, se não houver nenhum imprevisto, tá bom? Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto. E tchauzinho!